Olá, eu sou o professor Luciano de Champietri. Na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos falar sobre árvores B. A gente vai continuar a falar sobre isso, né? A gente já começou a falar sobre isso na aula passada, mas hoje a gente vai falar das primeiras implementações, de detalhes de como essas árvores funcionam. Só contextualizando, né, a gente estava vendo diferentes formas de a gente alocar os blocos dos nossos arquivos na memória secundária, e a gente tinha visto já 4 formas e nenhuma delas conseguia fazer inserção, exclusão e busca de forma eficiente, né? Elas podiam eventualmente fazer uma dessas operações de forma eficiente, mas não todas. Então a gente vai tentar uma abordagem usando árvores para resolver esses problemas, e em particular a gente vai usar árvores B, que são árvores enárias, né? Enária no sentido de que é uma árvore que cada elemento, cada nó pode ter vários filhos, e a gente vai discutir agora e relembrar algumas propriedades que a gente já viu na aula passada, começando pela especificação da estrutura de dados árvore B. A nossa árvore B, conforme a gente já viu no final da aula passada, ela vai ter uma constante T, que é chamada de grau mínimo, e isso determina a quantidade mínima de elementos, de chaves, de registros, que a gente vai ter em cada nó. Na verdade, o mínimo é T-1, então todo nó, nesse exemplo aqui, T está igual a 2, mas lembrando, isso é uma constante do código, que basta a gente mudar esse valor para a gente ter uma árvore, né, com um grau mínimo diferente, todo o código vai se ajustar a essa constante. Então, no mínimo, cada nó vai ter T-1, ou seja, um elemento, e todo nó que não é folha tem, né, existe essa propriedade que vai ter que ter sempre o número de elementos mais um filhos, então ele vai ter no mínimo 2 filhos, por isso, né, que o grau mínimo aqui é 2. E o grau máximo, por outro lado, ele vai ser dado por 2 vezes t, né, que é quantos filhos no máximo cada nó pode ter, porque cada nó vai poder ter 2 vezes t menos 1 registros, né? A gente viu tudo isso na aula passada, mas só lembrando, né? Então, a gente tem esse T aqui que vai determinar o grau mínimo. No mínimo, cada registro, cada nó vai ter pelo menos T menos 1 registros e no máximo 2 vezes T menos 1. E, né, se você tem T menos 1 registro, você vai ter pelo menos, né, se for um nó que não é folha, vai ter pelo menos T filhos, mas se você chegar a ter 2 vezes T menos 1 registros, você vai ter 2 vezes T filhos, né, porque você tem um filho a mais do que o número de registros para todo nó que não seja folha. A estrutura em si, né, de cada nó é dada justamente pelo número de chaves ou número de registros presentes no nó atual, né? A gente falou do máximo, mas vai ter uma variável aqui, ou um campo, para determinar quantos registros efetivamente existem naquele nó. Uma variável booleana do tipo chamada de folha, que vai indicar se o nó é uma folha ou não, e daí sim o arranjo de registros e um arranjo de ponteiros para os filhos. E a nossa árvore B propriamente dita, né, a estrutura vai ser só um ponteiro para o nó raiz. Primeira função que a gente vai estudar é a função de inicialização da árvore, né? Eu peguei o pseudocódigo da forma que ele aparece nos livros, mas eu vou mostrar também para vocês o código em detalhes, né? Qual que é a ideia aqui, né, da nossa função de inicialização? A gente vai receber justamente o endereço de uma estrutura do tipo árvore, que basicamente nela tem o ponteiro para a raiz, conforme a gente viu no slide anterior. Vou alocar memória para um novo nó, que vai ser justamente o nó raiz. Vou falar que esse nó está com 0 chaves ou 0 registros ainda, porque ele acabou de ser criado, ainda não inseri ninguém na árvore. Vou dizer que ele é uma folha, né? Ele não tem filhos, é o primeiro nó que eu estou criando. Vou falar que a raiz é esse novo nó. E vou salvar isso em disco, né? Uma diferença do que a gente está vendo aqui em algoritmos de estruturas de dados 2 do que a gente viu em algoritmos de estruturas de dados 1, é que a gente está sempre discutindo, né, o uso do disco. Então, justamente, eu vou ter sempre essas funções de carregar coisa no disco, do disco, ou salvar coisas no disco, para a gente saber, né, justamente o custo em operações de disco que a gente vai ter. Essa função, né, no código pode ser simplesmente uma função ilustrativa, né, que só imprime e fala, não, estou salvando esse bloco no disco, mas de fato, né, numa implementação real, ele vai lá e salva no disco, né? A gente aprendeu funções para salvar coisas no disco e para salvar coisas no disco, ainda mais quando a gente está usando uma estrutura, né? Então dá para salvar, né? Já que a gente de fato está salvando um nó no disco, daria para salvar, né, num arquivo binário, isso daria para também carregar eventualmente quando a gente precisar. E para fazer a busca, né, a gente nem discutiu inserção ainda, a gente vai discutir ao longo
das aulas, como fazer a inserção, até com o cuidado, né, de manter a árvore, de certa forma, balanceada. Mas vamos pensar primeiro na busca, né, lembrando que a nossa árvore, a gente tem, né, as várias chaves ordenadas, e a gente segue aquele princípio, né, de se eu pegar um nó qualquer, a primeira chave vai ser a de menor valor, né, do registro de menor valor, e se ele tiver filhos, à esquerda vão ter, esses filhos vão ter chaves menores do que ele. Se eu tiver duas chaves no nó atual, então eu vou ter também um ponteiro para filho entre uma chave e outra, que justamente vai ter nós que tenham valores entre uma chave e outra, né, maiores ou iguais do que a menor chave e menores ou iguais do que a segunda chave, né? A gente tem uma ordenação parecida com de árvore binária, só que aqui a árvore tem vários filhos, né? Então vai ter os intervalos entre cada par de filhos consecutivos também, né? Entre cada par de registros consecutivos vai ter ali um filho entre eles. Então, como que funciona a busca? Né, a gente, aqui de novo, né, vou apresentar o pseudocódigo, que eu vou passar por todos os elementos da nossa árvore, né, só lembrando, na aula passada a gente viu que o n de x significa o número de registros ou nós do nó atual, do nó x, que é passado como parâmetro, né, os parâmetros são o nó x, e a chave, né, o valor da chave que eu estou buscando, eu falei que a gente vai passar por todos os nós da árvore, mas não, né, a gente vai passar por todos os valores do nó atual e daí, eventualmente, a gente vai para um filho ou para outro filho, né? A gente vai fazer, para cada nível da nossa árvore, no máximo, a gente vai olhar para um único bloco, por isso que a gente vai conseguir fazer uma busca eficiente, né? Uma busca cuja complexidade vai ser logarítmica na altura da árvore. Mas, então, como que funciona isso? Então, se eu tenho, por exemplo, N elementos no nó atual, para cada um desses valores, enquanto o valor da chave do nó atual, do iésimo, do elemento atual, do iésimo elemento do nó atual, for menor do que a chave que eu estou buscando, eu vou para o próximo. O que eu estou fazendo aqui é uma busca sequencial dentro do nó. Lembrando, né, que a busca como um todo vai ser logarítmica, e eu até poderia fazer uma busca binária dentro do nó, porque as chaves estão ordenadas, mas geralmente a gente tem tão poucas chaves dentro do nó, e isso está tudo em memória principal, e o grande custo nosso tem a ver com acesso à memória secundária, que a gente pode fazer realmente uma busca sequencial dentro do nó, e depois sim a gente vai seguir o princípio dessa busca logarítmica, né, de ir só para um dos filhos dele e não para vários, né. Então, eu faço essa busca, né? Enquanto a chave atual for maior do que a chave que eu estou procurando, eu vou indo para a próxima. Se a chave, se o i, né, que é em qual elemento que eu estou nessa versão aqui de pseudocódigo, a gente começa do 1. Se ele for menor ou igual do que o número de elementos que eu tenho e a chave que eu estou buscando for igual à chave atual, quer dizer que eu já achei. Eu nessa busca sequencial dentro do nó atual, por sorte, entre aspas, eu já encontrei a chave que eu estava buscando, então não preciso continuar buscando, por isso que eu estou dizendo sorte, porque não precisa continuar procurando. Então eu já retorno esse nó falando, né, estou retornando aqui um par de elementos que é justamente o nó, e o i, que é em que posição, né, qual registro daquele nó eu encontrei quem eu estava procurando. Se o nó, se eu cheguei na próxima linha, quer dizer que eu ainda não encontrei o elemento que eu estava buscando. Se o nó atual for uma folha, quer dizer que ele não tem filhos. E se eu procurei o valor que eu estava encontrando, que eu estava buscando numa folha e não achei, quer dizer que ele não existe na árvore, porque eu só cheguei naquela folha porque era o lugar certo se o nó existisse. Se o registro que eu quisesse existisse em algum nó, seria nesse nó folha. Então, se o nó atual for folha, eu retorno nulo falando, ó, não, o elemento que você está buscando, a chave que você está buscando, não está na nossa árvore. Caso contrário, eu vou fazer a leitura do disco do filho correto do nó atual. Como assim filho correto, né? Justamente o meu i, né, que eu fui andando para achar a chave certa, ele vai ter parado, né, numa chave que é maior do que a chave que a gente está buscando. Por que maior? Porque se fosse igual, eu já tinha retornado, e o laço era justamente enquanto a nossa chave for menor, né? Ou eu cheguei até o último elemento já, ou eu já cheguei em algum elemento que a chave, sendo que do próximo a chave já seria maior.
E daí, então, eu vou fazer a leitura de qual filho? Do iésimo filho do nó atual, lembrando, né, que o nó atual tem mais filhos do que registros, né? Ele tem um filho a mais do que o número de registros. E daí eu faço a leitura desse nó, né, do nó filho, e chamo recursivamente a própria função de busca. Esse era o pseudocódigo, eu vou mostrar para vocês como fica no código, porque às vezes fica até mais claro de materializar isso, né? Então, eu vou ter duas funções, né? Uma que é recursiva e uma que, entre aspas, a principal, a primeira a ser chamada recebe a referência da árvore, a chave que eu estou buscando, e uma referência para um registro. E qual que é a ideia da referência desse registro? É que eu vou justamente copiar a resposta para essa referência. Por isso que eu estou com um parâmetro a mais aqui nessa implementação. Ela está sendo feita dessa forma. Quando o usuário pede por um registro, se eu encontrar ele, eu copio para o endereço passado pelo usuário. E daí, a única coisa que eu faço daí nessa função é chamar a função recursiva de busca, que eu estou chamando aqui de busca registro auxiliar, que recebe um nó como parâmetro, né, o endereço de um nó como parâmetro e não mais o endereço de uma árvore, a chave buscada e esse endereço para o registro para o qual eu vou copiar a resposta se eu achar. Na implementação, eu estou usando a linguagem C, então, na verdade, os meus registros começam da posição 0 e não da posição 1, que nem a gente viu no pseudocódigo. Então, enquanto o i for menor do que o número de chaves do meu nó atual, e a chave que eu estou buscando for maior do que a chave do iésimo registro, eu somo 1 no i, né, i++, ao terminar, né, de fazer essa, que é a minha busca sequencial ali, né, que eu vou andando, mudando de i como parte da busca sequencial, enquanto a chave atual, a chave do registro atual, for menor do que a chave que eu estou buscando. Quando ela para de ser, daí eu tenho que perguntar, né, se o i continua sendo menor do que o número de chaves, quer dizer, eu parei numa chave. Eu verifico se essa chave é a chave que eu estou buscando. Porque ela poderia não ser, ela poderia ser maior do que a chave que eu estou buscando. Né? Mas se for a chave que eu estou buscando, eu já copio o registro atual para o endereço passado como parâmetro, né, de registro, para o reg, e retorno true, significa não achei quem você estava querendo e copiei ele para você. Caso contrário, se o nó não for folha, se o nó atual não for folha, eu vou continuar a busca recursivamente. Se ele for folha, eu simplesmente vou retornar false, porque, né, a partir de uma folha não dá para continuar fazendo a busca. Então, se ele não for folha, o que eu faço? Eu retorno o resultado recursivo da busca pelo registro do nó atual a partir do filho dele, né, do iésimo filho, buscando ainda, obviamente, a chave que eu estou procurando e passando o endereço de registro por o qual eu vou colocar a resposta se eu encontrar. Notem, né, que a complexidade disso vai ser dada na ordem, né, de B, logaritmo de B na base T, onde B, né, é o número de blocos que eu tenho na minha árvore e T é o grau mínimo. Né? Então, o que vai acontecer é que a cada nível, né, o que está acontecendo na nossa função? A cada nível, ou eu acho o elemento que eu estou buscando, ou é uma folha e não tem mais onde procurar, ou eu vou para o nível de baixo. Né? Então, isso vai ser dado pela altura, né? O limite da complexidade, né, de quantos blocos eu preciso abrir, e, consequentemente, quantos fixos eu preciso fazer no disco, é proporcional à altura da árvore, que a gente na aula passada, né, que até tem um teorema sobre isso, que ele é proporcional aí ao número que eu tenho, né? E o número de blocos que eu tenho acaba sendo proporcional ao número de registros que eu tenho na minha ao meu algoritmo. Vai ser a inserção ela sempre ocorre numa folha. A gente já fazia isso na área de busca, mas que na verdade também vou explicar para vocês. A gente obviamente até achar lugar que nem tudo que a gente faz na área de busca, que é uma chave a primeira chave do nó, eu vou para a esquerda, se entre o primeiro e o segundo, eu vou para esse filho entre o primeiro e o segundo registro, perdão. Eu vou para o
Qual que é o problema aqui em árvores B? Se a folha já está lotada, eu não consigo fazer a inserção. E a gente viu na aula passada que eu não poderia, pela propriedade de árvores B, que todas as folhas têm que ficar no mesmo nível, eu não posso chegar numa folha qualquer e subdividir ela em dois, ou em duas folhas novas. Por quê? Se eu subdividir, né, criando, né, um novo nível, né, tem que criar um filho, na verdade, para ela, né, não é nem subdividir, se é criar um filho para ela, esse filho, que vai ser uma folha, vai estar em um nível diferente das outras folhas. Então, na verdade, o que eu vou precisar fazer é algum tipo de operação que efetivamente garanta que eu vou chegar em folhas que não estão lotadas. Então, sempre que eu passar por um nó lotado na minha árvore, eu já subdivido ele, mas de uma forma que, por exemplo, se eu subdividir a raiz, todo mundo aumenta um nível de altura. Então, eu não vou estar aumentando a altura só de uma folha específica, então todas as folhas vão poder ficar no mesmo nível. A gente vai ver graficamente isso primeiro, para depois a gente ir discutindo a implementação, que tem vários casos, a gente não vai ver tudo na aula de hoje, a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Então, por exemplo, eu estou usando aqui letras, né, ordenadas de forma alfabética, em ordem alfabética, e o meu T é igual a 3, né? Então eu vou ter em todo nó pelo menos 2 elementos, e no máximo 2 vezes 3 menos 1, no máximo 5 elementos. Né? Então esse nó aqui, por exemplo, está lotado. Se eu quero inserir B, B é menor do que G, ele teria que ser inserido, e esse nó aqui não está lotado, né? Então eu teria que inserir ele aqui, e de fato eu consigo inserir, né, depois do A e antes do C, então eu desloco todo mundo para ficar ordenado, né, todo mundo maior do que B é deslocado para a direita, dentro do nó atual, sem problema nenhum. E agora, se eu quiser inserir Q, né? Q, a gente tem que ver em que lugar ele ficaria, né? Ele é maior do que G, é maior do que é maior do que P, então ficaria à direita de P, e aqui eu chego no nó que está lotado. Como que eu resolvo a questão do nó lotado, né? O nó lotado em si, sempre que eu passar para o nó lotado, eu divido ele ao invés de aumentar o novo nível, né? Então eu vou dividir ele, e como que essa divisão vai funcionar? A gente depois vai ver códigos para isso, né? Mas só passando a ideia geral. Eu teria que inserir o que aqui, e daí eu, de fato, teria o que, né? Eu teria que, em ordem alfabética, né? Q, R, S, T, U, V. Eu teria 6 elementos, sendo que, né, a mediana que eu tenho aqui já antes mesmo da inserção do que é o T, então o que eu teria que fazer, né? Eu passo o T para cima, e eu sei que o nó pai tem espaço livre, porque se ele tivesse lotado, eu já teria dividido ele, por isso esse princípio de sempre que passam por um nó lotado, divide ele mesmo antes da inserção. Então é isso que eu vou fazer, na verdade, antes de inserir o que, esse nó não estava lotado, mas esse estava. Então eu cheguei aqui, pega a mediana, passa para cima, né, o T vai vir depois do P, obviamente, e daí esse nó eu divido em dois, que ficaria inicialmente com o RS à esquerda e o IV à direita, e daí obviamente inserir o que fica para cá, e ele virou, né, o novo nó aqui, ou melhor, o registro que subiu para o pai, que foi o registro T, ele justamente vai ter como filho ali à esquerda dele, né, entre P e Q, o nó que já existia originalmente, que era esse aqui, e à direita esse novo nó, que só tem o IV, né? Notem que a partir do momento que eu joguei um elemento para cima, né, para o pai ganha um registro a mais, e com isso ele ganha um filho a mais. Por isso que eu consigo, né, fazer a divisão do nó atual em dois, né, o que já existia e um novo nó, que vai ser o novo aqui, justamente para liberar esse espaço, e daí eu insiro o Q onde ele tiver que ser inserido, né? Por ser o Q, ele vai ser inserido aqui. Se fosse um valor maior do que U, por exemplo, ele seria inserido aqui. Seguindo, se eu quiser inserir o L, né, o L ele vem depois do G e antes do M, então ele teria que ser inserido aqui, né, como entre J e K. Porém, o que acontece? De novo, a gente recursivamente procura nós lotados, né? Então, quando eu passar já pela raiz, o L teria que vir para cá, mas esse nó já está lotado, então eu vou dividir esse nó. Quando eu divido a raiz, na verdade, o que eu faço, eu de novo, né, deixo a mediana e jogo para cima, que vai virar uma nova raiz, porque a raiz não tem pai. Então, vai ter uma nova raiz ali, começando com P. E daí eu vou ter G e M à esquerda, T e X à direita. E daí eu vou continuando, né, a partir disso, fazer a inserção recursiva do L. O L é menor do que P, está entre G e M, então vem para cá. E daí, esse nó só tinha J e K antes, agora vai ter J, K e L. Se eu quiser inserir o F é menor do que P, o F é menor do que G. Achei de novo o nó lotado,
esse nó, antes de eu inserir, já faço a divisão dele, passo o C para cima, porque ele tem pi, né? O C vai ficar aqui antes do G, C, G e M. Vai ter um nó AB à esquerda, D à direita. Depois, quando eu inserir o F, efetivamente, o F vai ficar, né, entre o C e o G, né? O F é maior que C, menor que G, por isso ele vai ficar nesse nó que no momento da divisão só tinha o D e o E, mas agora vai ter o F também. A gente, né, acaba fazendo na implementação a divisão antes de inserir, né? Quando eu passei por um nó lotado, divide ele e daí segue a inserção recursivamente. Se eu achei o lugar certo para inserir, já insiro lá. E sempre vai ter espaço quando eu chegar no lugar certo, porque se estava lotado antes da inserção, antes de eu fazer a inserção propriamente dita, eu já fiz a divisão do nó atual. Como que eu faço a divisão do nó atual? Né? Se ele estiver cheio, o que eu faço? Eu pego o valor mediano dele, né, e jogo para cima, né, para o pi, se ele tiver pi, ou vai virar um novo nó se ele não tiver, e faço da inserção dele no pi e subdivido no atual entre, né, mantenho a metade à esquerda dele no nó atual e crio um novo nó para copiar a metade à direita. Né? Então, nesse caso, o S foi para cima, justamente, né, esse nó ele era filho aqui num ponteiro entre N e W, então justamente entre N e W que o S vai ser promovido, ele vai subir para essa posição. O nó que já existia, ele continua existindo, não preciso criar um novo nó, só preciso, né, falar que agora ele só tem 3 registros e não mais 6, e daí sim eu crio um novo nó, né, não preciso criar 2, né, eu só preciso criar o que no desenho aqui está à direita, e copio os últimos elementos, os elementos da direita, para ele. Então, essa operação que a gente vai fazer, né, é o procedimento que divide o nó que está que estava cheio em 2 e vai ajustar, obviamente, os ponteiros. Então, como que vai ficar? Qual que é a ideia geral da nossa função de divisão, né? Ela vai ter 3 parâmetros, que é o nó pi, né, já que eu tenho que promover alguém para o nó pi, ou vou ter que criar uma nova raiz, se o nó já era raiz, então eu tenho como parâmetro o nó pi. O i, que é o índice de y no arranjo de filhos de x, mas quem é y? Y é o nó que vai ser dividido, né? Então, já que a gente caminha na árvore de forma recursiva, quando eu vejo que um filho meu precisa ser subdividido, porque ele está lotado, né, que eu vou ter que, antes de eu navegar nele para fazer a inserção, eu já verifico se ele está lotado ou não, e se já tiver, eu já chamo a função de divisão, que tem como parâmetro também o nó pi, porque eu preciso, né, do endereço do nó pi, do endereço do nó filho que vai ser dividido, e o i é justamente o índice de y no arranjo de filhos, para falar, olha, o nó que vai ser dividido é o meu 4º filho, né, então eu tenho o índice dele, eu passo o índice para eu, no arranjo de filhos, saber como que eu acho o y. Como que a gente implementa isso, né, em passos? A gente aloca a memória para o novo nó, que vai ser o z, né, então eu tinha o x, que era o pi, e o y, que é quem está lotado, vou criar o z, ajustamos z e y com t-1 elementos em cada, né, ele estava lotado, então ele tinha 2t menos 1 registros, que é o máximo. Um deles vai ser, né, promovido para o pi, então, consequentemente, sobra t-1 e t-1 para ficar em cada um deles. E daí eu tenho que ajustar x, que é o nó pi, que justamente vai receber o valor mediano de y. Né, o valor que era mediano antes de eu fazer, obviamente, os ajustes de y, né, dividindo ele em y e z. Aqui eu tenho o pseudocódigo, mas eu já vou para falar para vocês direto no nosso código, assim, acho que fica mais fácil de visualizar em detalhes o que está acontecendo. Então, eu tenho o endereço do nó x, que é o nó pi, o i, que é a posição que ele está no meu arranjo de filhos, né, que o meu filho que vai ser dividido está, e o y, que é o endereço do nó y. Eu aloco memória para o novo nó, que a gente chamou de z, que eu achei melhor chamar de novo para deixar explícito que é o novo. Falo que se ele é uma folha ou não, e como que eu sei se ele vai ser uma folha ou não? Na verdade, se o y ele era uma folha e ele está sendo dividido, o novo nó, o z, vai ser folha também. Se o y não era uma folha e tinha filhos, o novo também vai continuar, também não vai ser uma folha e vai ter filhos, porque justamente ele vai pegar metade do x. O número de chaves do novo nó vai ser t-1, né? Depois o número de chaves do y vai virar t-1 também, né? Estava com 2 vezes t-1, que estava lotado, vai virar t-1, mas isso já. E o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar para o novo nó os registros, né? Metade dos registros
do nó Y. Então, eu vou fazer um for aqui do J igual a 0 enquanto menor do que T menos 1, e eu vou copiar justamente o registro para a posição J, né? Então, do novo nó, a partir da posição 0, eu vou copiar quem estava na posição J mais Q, que era justamente quem estava na segunda metade do meu nó Y, né? Do arranjo de registro do nó Y. Se o Y não for folha, eu também tenho que copiar a metade dos filhos, né? Então, eu vou fazer um laço parecido, só que do 0, enquanto menor do que T, ele vai receber, o J vai receber ali os filhos, a segunda metade ali também dos filhos que eram de Y, né? Agora vai ser do nó, o novo nó, né? Vai receber ali na posição J, começando do 0, seu arranjo de filhos, a segunda metade dos filhos do nó Y. Lembrando, né, que o número de filhos de um dado nó é 1 acima da quantidade de registros que ele tem, por isso que tem uma pequena diferença aqui na condição do nosso laço. Daí eu atualizo, né, como eu comentei, que o nó Y agora tem T-1 registros, antes ele tinha 2 vezes T-1, ele estava lotado, agora ele tem o mínimo, né, de fato, o número mínimo de registros é T-1. Como a gente já viu, o novo também tem o mínimo por causa disso, né? Um nó lotado, ao ser dividido em 2, um elemento vai para o pai, que a gente ainda vai fazer isso aqui no código, e daí tem a metade à esquerda e a metade à direita. E daí, o que eu vou fazer daqui em diante, né? Eu justamente vou pegar o elemento do meio, né, a mediana do elemento que estava ali em Y, e colocar ele no nó X, né, no nó pai. E para isso eu tenho que abrir espaço, né? Os nós são ordenados de forma crescente, então eu tenho que abrir espaço para inserir esse novo elemento. Então o que eu vou fazer? A partir do número de chaves de X, eu vou copiar para a posição seguinte, então a partir da última posição, copio para a próxima posição o elemento que estava na última, para a penúltima posição, né, em relação a quantos existiam, né, de fato. Para uma posição a mais do que o último elemento, copio o último para lá. Copia o penúltimo para a posição seguinte e assim por diante, enquanto J for maior do que I. Por que I? Né? O elemento novo, ele vai ser posicionado justamente na posição I. E, né, por isso que vem esse como parâmetro, onde que o meu filho Y ficava em relação ao nó X. Então, quem está os registros que estão acima da posição I, eles precisam ser deslocados uma posição para eu poder copiar o registro do filho para aquela posição do pai. Então, que é isso que eu vou fazer já, né, de copiar para o pai o registro I, justamente o registro que estava na posição mediana do nó Y. Além disso, eu vou ganhar um novo filho, né? Aqui nesse primeiro deslocamento, eu desloquei os filhos, né? Então, eu estou deslocando os filhos para uma posição para a direita, para justamente na posição I mais 1 receber o nó novo. Por que na I mais 1 e não na posição I dos filhos, né? A posição I dos filhos de X já tinha o elemento Y, né? O nó Y. O nó Y continua existindo, ele já continua lá. O que eu fiz foi criar um nó novo, que no slide anterior a gente chamou de Z, e esse slide está sendo chamado de novo mesmo, e esse vai ficar na posição I mais 1, mas antes eu tenho que deslocar todos os filhos numa posição para a direita, e daqui nesse for de baixo eu estou deslocando todos os registros numa posição para a direita, usando a mesma lógica que eu fiz para os filhos, né? Até estou falando dos filhos, falando dos registros, porque a lógica é a mesma. A única diferença é que tem um filho a mais do que o número de registros, né? Então, o meu J aqui está começando exatamente do número de chaves, e aqui embaixo está começando do número de chaves menos 1. Faço a cópia daí do registro que estava como registro mediano do nó Y, né, do nó filho, para o nó X, na posição I, e aumenta o número de chaves do nó X em uma, né? Porque justamente ele ganhou uma chave que era do filho dele. E notem que essa operação exige que eu faça 3 operações no disco, né? Mudança no disco. Eu tenho que salvar no disco o bloco Y, que é justamente o bloco que tinha que foi dividido, né? Que estava lotado, já tinha todos os elementos. Tenho que salvar no disco o bloco novo, porque ele acabou de ser criado, ele não existia em disco, né, para deixar tudo persistente, e tenho que salvar o bloco X, né, o pai, porque ele foi modificado. Então, tenho 3 operações em disco, mas note que é um número fixo, não um número constante de operações no disco, só
a divisão em si, né? Notem que eu faço a divisão enquanto eu estou navegando na árvore, uma divisão tem esse custo aqui de operações simples. E, né, o resto da inserção a gente continua na próxima aula, para a gente não deixar aulas muito longas. E a gente justamente, né, na próxima aula que vai falar, continuar falando da inserção, a gente vai usar a divisão que a gente viu agora. Vejo vocês na próxima aula.